Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo e o meu grupo também é composto pela Lucianita, pela Maura e também pela Rosa. Nós faremos uma análise de duas exposições que se encontram no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme proposto pela atividade da disciplina Gestão de Atrativos Culturais do professor Humberto. A primeira exposição é o Espaço Interativo Museu de Malacologia, professor Mauri Pinto de Oliveira. Esse espaço interativo ele fica localizado no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse espaço possui uma grande variedade de conchas marinhas, terrestres e de água doce, assim como conchas de outras partes do mundo, e também estão disponíveis em exposição algumas espécies de moluscos vivos dentro de aquários e volta, por favor. E a exposição é destinada a todas as faixas etárias. O segundo museu pode passar, por favor? É o Museu de Arqueologia e Etnologia Americana. Ele foi criado em 87 a partir da doação da coleção arqueológica e antropológica do professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, Franz Ruleitner. É importante a gente só informar que essa exposição ela não está disponível para visitação, mas a gente conseguiu, com uma das guias, entrar no local e fizemos algumas fotos e vídeos. Atualmente, ela possui um acervo com mais de 1.000 peças de diversas origens, produzidas com pedra, argila, metal, e esse acervo também conta com elementos didático-informativos, como cópias de esculturas, instrumentos musicais, gravuras, fotografias e vídeos. Pode passar, por favor. Nós dividimos essa apresentação em 5 categorias e vamos mostrar alguns critérios que utilizamos para analisá-las. A primeira pergunta, que se refere à jornada do acolhimento, é como são disponibilizadas informações básicas de acesso ao museu, horário de funcionamento e como chegar. Bom, sobre as informações de horário de funcionamento, as duas exposições, elas não possuem informações de fácil acesso. Na verdade, essas informações são obtidas no site da UFJF ou então pela rede social, o Instagram, do Centro de Ciências. Isso acaba limitando o acesso e a informação, principalmente para quem não tem celulares, computadores e internet. Na recepção também não se tem nada fixado com os horários de funcionamento, porém eles dão alguns folhetos com os nomes das exposições e o horário de funcionamento delas. A segunda pergunta, pode passar, por favor, sobre a jornada do acolhimento as regras e regulamentos estão expostos de forma acessível? Então, essas regras, elas estão disponíveis apenas no site e elas também não são fáceis de encontrar. Porém, tem alguns avisos que são importantes, né, como o de proibido fumar, proibido entrar usando capacete, sem camisa, entrada de animais, exceto de um cão-guia, entrar com bebidas e alimentos, e é permitido fotografar e o celular deve estar no modo silencioso. É importante também mencionar que o visitante deve chegar com 15 minutos de antecedência e, caso exista atraso por parte dele, o ingresso é repassado para outra pessoa que queira visitar. A terceira pergunta são quais tipos de acessibilidade estão presentes no local, tanto física, visual e auditiva. Sobre acessibilidade, no momento da aquisição do ingresso, é questionado no site se o visitante possui algum tipo de deficiência ou se ele necessita de algum tipo de ajuda para se locomover. Além disso, existem rampas e elevadores que facilitam o acesso de cadeirantes e escadas com corrimões para pessoas com mobilidade reduzida. Porém, a gente não identificou nas visitas acessibilidades visuais e auditivas. Pode pergunta 4? As áreas de acesso comum aos visitantes, tais como banheiros, bebedouros, áreas de alimentação e saídas de emergência, estão sinalizadas? Então, existem sinalizações para identificação e a localização dos banheiros e das saídas, mas elas não estão muito visíveis. O banheiro ele está sinalizado somente na porta com a identificação do gênero, mas para a gente encontrar, a gente teve que perguntar na recepção. A quinta pergunta
Os funcionários e guias demonstram estar bem capacitados para receber e acolher os visitantes e realizar os guiamentos da exposição? A resposta é sim. Tá? Os funcionários e guias eles demonstram capacidade e entendimento para todos os públicos. Mas é válido ressaltar também que a jornada do acolhimento ela acontece desde a entrada do Centro de Ciências e dos museus de malacologia e de etnologia. Existe um amplo estacionamento em frente, há uma área recreativa também, bancos na entrada, sinalização de ponto de ônibus, recepção, guiamento, guarda-volumes, banheiros, bebedouros, elevadores, né, como já citei, e sinalização para não tocar os objetos das exposições. Além disso, os 2 museus visitados, eles contam com ar-condicionado, extintores de incêndio e placas demonstrando a saída. Porém, além desses elementos, seria interessante existir mais informações sobre as exposições do Centro de Ciências em locais físicos, até mesmo dentro da universidade, como nos quadros de avisos do campus ou por placas indicando o caminho e a direção para o Centro de Ciências. Já sobre a acessibilidade, é preciso contemplar também deficientes visuais e auditivos. E as sinalizações nos banheiros, elas têm que ser mais destacadas e mais visíveis. Bem, agora vamos falar sobre a jornada da exposição, sobre storytelling. A primeira pergunta é qual o conceito, o objetivo utilizado na exposição? As 2 exposições, elas apresentam perspectivas únicas, sendo que a de malacologia apresenta a coleção pessoal do professor Maurício de Oliveira, que é dedicada à diversidade marinha, principalmente conchas e moluscos. A segunda exposição é sobre arqueologia, do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana sobre a cultura Tianacurs, e é abordado por meio de sua história e arqueologia com ênfase em práticas culturais como a deformação ucraniana. Essa deformação, eles deformam a faixa craniana das crianças, enquanto elas são bem pequenas mesmo, para alongar o crânio. E esse alongamento, ele representa uma forma de distinção social na cultura deles. E ambas as exposições fornecem informações importantes sobre a vida e a crença dessas antigas civilizações, no caso da civilização, da exposição de arqueologia. E ambas melhoram a compreensão da história natural e cultural, seja abordando a diversidade marinha, sobre a história, e também sobre a história e os costumes dessa antiga civilização sul-americana. A segunda pergunta é como é feita a demarcação, a divisão dos setores, né, ou capítulo. Não existe uma divisão formal. Em ambos os museus tem uma demarcação feita por objetos de outros, né, tanto nas duas exposições há objetos tanto do Brasil como de outros países. E como que está distribuída a paleta de cores do espaço? Ela está harmônica com a exposição? Então, sobre a paleta de cores, eu achei que ambas as paletas de cores estão harmônicas com os temas propostos. De malacologia, por exemplo, ela lembra o fundo do mar, e a etnologia, ela lembra a terra, tipo como se fosse uma escavação, como se tivesse, né, uma escavação no lugar. A quarta pergunta: é possível compreender o conceito da exposição sem necessidade de placas explicativas? Eu acho assim que não é possível compreender sem as placas, e assim, eu diria que até com as placas ela fica um pouco complicada de entender, porque para o leigo ela é bem complicado, a não ser que a pessoa seja um especialista, aí ela vai entender um pouco sobre, né, que tipo de conchas, por exemplo, e aqui também a questão da Porta do Sol, se ela entender da cultura dessa civilização, vai ficar bem fácil, mas assim, por isso que as visitas, né, ambos os museus apresentam visita guiada, exatamente para que eles esclareçam cada objeto da exposição.
A quinta pergunta é como os objetos totêmicos reforçam a moral do storytelling. Os objetos totêmicos são fundamentais para transmitir, né, os temas que são propostos na exposição. Então, eles comunicam, né, a história contada pelo museu, estimulando o interesse do visitante. As conchas, por exemplo, elas destacam a evolução e a preservação da biodiversidade. E os artefatos da arqueologia, eles revelam as cerimônias e os rituais na cultura da civilização Tiwanaku. É isso. A outra categoria que a gente vai analisar é o storyboard de palavras. E a gente vai mostrar também outros critérios que a gente utilizou para analisar o Museu de Malacologia e também o Museu de Arqueologia. A primeira pergunta são quais são os objetos totêmicos das exposições. No Museu de Malacologia, os objetos totêmicos são as conchas, que são expostas no centro da sala, e os moluscos que estavam dentro dos aquários. Existe até uma das conchas denominada como concha assassina, e ela tem um QR Code que direciona o visitante a uma página com mais informações na internet. Já o Museu de Arqueologia, os objetos totêmicos são os crânios humanos, que ficavam ao centro da sala, o Portal do Sol e alguns objetos da cultura boliviana, como as esculturas. A segunda pergunta, pode passar? As exposições, elas são estéticas ou culturais? Bom, ambos os museus, eles apresentam características tanto de estética quanto cultural. Porém, o de malacologia, ele possui uma exposição mais estética, principalmente quanto à demonstração da diversidade das conchas expostas. Já o Museu de Arqueologia, ele já traz uma exposição mais cultural, exatamente por demonstrar os objetos e as histórias da cultura boliviana. Pode passar. A terceira pergunta é como se organiza o storyboard, o fluxo, em torno dos objetos totêmicos. No primeiro, que é o Museu de Malacologia, o fluxo ele é mais livre, com os objetos centrais, onde as pessoas podem transitar livremente entre eles. Já no Museu de Arqueologia, o fluxo ele é mais direcionado. Você deve passar obrigatoriamente por um corredor e até se atentar para não encostar nos objetos pendurados nas paredes. Pode passar para a próxima pergunta. Qual a relação entre os objetos totêmicos e prosaicos, se elas ficaram claras? Em ambos os museus, os objetos totêmicos não ficaram bem claros. Nos dois foi percebido que alguns objetos deveriam ser centrais ou ter mais destaque, e eles estavam escondidos nas exposições. No de malacologia, por exemplo, os aquários dos moluscos estavam mais ao fundo e com menor destaque. Já no de arqueologia, o Portal do Sol, que contém o calendário solar acima dele, ele estava de lado devido ao formato da sala onde ele está exposto. Pode passar para a próxima pergunta. A última pergunta é: os objetos culturais são agressivos para determinados grupos sociais? Na opinião do nosso grupo, não existem esses objetos agressivos para determinados grupos, não. Porém, foi dito pelas guias que o Centro de Ciências recebe muitas visitas de escolas, então que leva muitas crianças para lá. Talvez os crânios do Museu de Arqueologia e a concha assassina e os moluscos do Museu de Malacologia podem causar certa estranheza ou espanto em algumas crianças. Porém, a gente tem algumas sugestões que a gente pensou também. Ambas as exposições precisam se organizar melhor os objetos totêmicos e prosaicos. Como dito, nas duas exposições, os objetos que poderiam estar no centro ou em maior evidência estavam nas laterais, nas paredes, o que acabou não deixando claro que alguns objetos eram totêmicos e outros prosaicos. Sobre os fluxos, para se locomover nas exposições, no Museu de Malacologia, pela sala ser mais ampla, o direcionamento ocorre mais solto, mais livre, o que é muito bom para quem visita, já que você não é obrigado a ficar preso em determinada seção para ver os objetos. Agora, o Museu de Arqueologia te obriga a passar por um corredor até chegar ao centro da exposição, o que faz ter que entrar com cuidado no local para não derrubar objetos, principalmente se tiver um fluxo alto de pessoas transitando. A saída que a gente encontrou para isso talvez seja limitar a quantidade de pessoas para entrarem nessas exposições.
Storyboard de textos. Quais as originalidades do trajeto proposto? Como a Rosa já disse, né, a originalidade do primeiro museu, do Museu de Malacologia, vem da coleção pessoal do professor. E no segundo Museu de Artes, ele aborda a história e, com isso, ele traz objetos para a sociedade, fazendo analogia com a sociedade com a sociedade do passado. A segunda pergunta. A segunda pergunta: quais as incoerências, por exemplo, contrafluxos que existem no trajeto proposto? Em ambos os museus não há o contrafluxo, né? Como já falado pelo Pablo também, o Museu de Malacologia ele tem um fluxo livre, ele não tem um contrafluxo, você pode circular livremente dentro do museu, e o Museu de Artes ele é um fluxo contínuo, né? Você tem que passar pelo corredor e acaba tendo uma passagem única para a entrada. Na terceira pergunta, como estão as peças distribuídas pelo espaço? Em ambos os museus, as peças ficam distribuídas na parte central e nas paredes, formando assim corredores entre as peças distribuídas nas salas. A pergunta 4. As peças estão adequadas aos espaços? Sim. Elas ficam bem claras dentro do espaço, mostrando o tema e não deixam dúvidas nas pessoas que fazem a visita ali no museu. A colocação dos objetos de exposição e cartaz é capaz de despertar a curiosidade dos visitantes a ponto de fazê-los percorrer durante todo o museu? Na primeira, a gente entrou em consenso que não há tanto um despertar de curiosidades, pois são conchas, são coisas mais comuns. Já na segunda, sim, porque se trata de artes, de coisas da história, então acaba despertando um pouco mais o interesse e a fascinação pela exposição. Storyboards e metatextos. Como os metatextos são apresentados? Placas, cartazes, fichas técnicas e legendas. Os metatextos eles são apresentados nas paredes com fichas técnicas e legendas. Porém, eles são muito pequenos, então tem uma má qualidade para conseguir ler. Nem todas as pessoas conseguem entender o que está escrito. 2. Existe interação através dos áudios e vídeos? No Museu de Malacologia, a gente conseguiu identificar a presença de QR Code. Já no Museu de Arqueologia, não foi identificado. Os metatextos ajudam... existe guiamento para a explicação da exposição? No Museu de Malacologia, sim, mas no Museu de Arqueologia, não. Não sei se talvez por conta de fazer parte do todo do Centro de Ciências ou se realmente há essa questão da falta de um guiamento para o Museu de Arqueologia. Os metatextos ajudam a compreender a narrativa da história apresentada? Sim. Os metatextos são acessíveis a todos os públicos? Em ambos, não. Não há uma acessibilidade por conta das pessoas com deficiência visual, né? E também, como não há os áudios, também não tem a acessibilidade para as pessoas com a deficiência auditiva. O storykeeping. O conceito criado no storytelling é retornado na construção do storykeeping? Não. Um minuto aqui. Minha tela apagou. No primeiro, até tem uma certa interação com um cantinho instagramável para fazer fotos, umas pinturas no chão, alguma coisa assim. Mas no segundo não há nenhuma.
Realmente parece que os dois museus são feitos para públicos distintos. Foi o que a gente percebe, foi a nossa percepção indo nos museus. O segundo, por favor. Como a lembrança é construída ao longo do circuito, trajeto da visitação, storyboard. Não há opção nenhuma de souvenir. Tá? O que a gente discutiu ali, se a pessoa tiver um celular ou alguém que faz fotos, alguma coisa assim, ela pode fazer esse tipo de coisa, mas lá não há nada, nem uma cartilha, alguma coisa, nem comprado, nem brinde, nem um folheto, nada. A gente sentiu muita falta, até porque no primeiro museu de macologia tinha muita criança. E eu acho que se tivesse algum folhetim explicativo, alguma coisa assim, ficaria mais acessível e a procura seria melhor. O 3. Quais são as formas de lembrança disponibilizadas no local? Como dissemos antes, se a pessoa não levar um celular, algum dispositivo para fazer foto, alguma coisa lá, ela não tem lembrança não, só na memória. A 4, por favor. Os elementos materiais de recordação dialogam com a exposição ou com a experiência do local visitado? Não, como a gente disse nas outras 3 perguntas acima, não há o menor diálogo. Existe alguma loja de souvenir? Se sim, onde está localizada? Em ambos os museus não há. O que deu a impressão do Story Keeping ali é que ambos os museus são como os irmãos pobres do Museu de Ciências, né, do Centro de Ciências. Porque parece que eles estão lá, a gente tem até uma certa dificuldade, mesmo sendo estudantes de turismo, a gente sentiu uma certa dificuldade em entrar e visitar esses museus. Inclusive, nós fomos à noite e a luz não pôde ser acesa, porque senão atrapalhava a outra exposição. Ou seja, é realmente um público mais especializado. Sendo a gente do turismo, a gente não conseguiu praticamente ver tudo com calma, perguntar. Foi um pouco até desconfortável. Vamos passar para a próxima, por favor. É o Closet Stories. O atrativo promove algum envolvimento social, cultural que atrai a população para o museu? Sim, em ambos os museus eles recebem turmas de escolas, turmas em geral, mas como repetiram da primeira vez, isso não tem uma ampla divulgação, não há divulgação. Acredito que só mesmo quem procure ou vai visitar o Centro de Ciências acaba passando para as outras salas, até eu não sei como é que é feita essa distinção, porque no site também não tem muitas explicações. Mas isso aí já foi falado mais acima, todo mundo já falou um pouco. Pode passar para o próximo, por favor? O atrativo possui disponível no local propagandas, cartazes, panfletos e outros, como eu já falei antes. Não possui, tá? Apenas nos sites e redes sociais, ou seja, um acesso bem limitado. Pode passar para o próximo, por favor? Qual imaginário pode ser construído pelas histórias presenciadas no museu a partir do conhecimento dos outros atrativos? O de macologia, a gente entrando lá, realmente remete a gente a um fundo do mar. Realmente a gente mergulha mesmo. Outras vezes parece que a gente realmente está entrando no mar. Gostou, a sensação é muito gostosa. E no de arqueologia, realmente, a gente entrando e vendo aquelas peças, parece que a gente está entrando numa escavação, parece que aqueles objetos foram plantados ali, que alguém escavou, até pela coloração, pela luz, muito bem ambientado. Pode passar para o próximo. Quais locais de Juiz de Fora estão diretamente associados à pesquisa e estudos do moluscos e arqueologia? No ICB, conforme a gente pesquisou aqui, e o Museu de Arqueologia, ele tem um acervo enorme na Avenida Barão do Rio Branco, 3.460, ali praticamente logo após o HPS. Eu já fui lá, o acervo é extraordinário, sendo que eu não sei se foi a pandemia, mas essa exposição está lá, essa que está lá do boliviano, está lá desde o início, pós-pandemia, nada foi mudado. Mas lá no Rio Branco tem um acervo
enorme, que se eu não me engano, também tem que ser. Eu fui com turma de professor, mas se eu não me engano, também tem que ser agendada, porque não comporta muita gente. Tem também esse aqui da academia, Maura, que Isso, você está aqui. da academia Tá também tem anotado aqui, eu anotei até o endereço disso lá, é de História Natural, se eu não me engano. Aqui, o Museu de Entomologia Indígena e de História Natural na Academia, no SES, no Colégio Academia Alpo de 1179. Precisa ser agendado também lá na Academia, tá? Conforme lá no Museu do Centro de Ciência, também lá na Academia precisa ser agendado. Todos, né? Precisa ser agendado praticamente. Pode passar por último, por favor? O atrativo de pontos de parceria promove engajamento social, cultural e ambiental para atrair visitantes? Não, não possui nada. Porque, igual eu falei no início, falta parcerias para a promoção, né, para atrair visitante, ampliar a visitação. Eu acho que falta igual o reconhecimento desses museus. Tem peças tão distintas, tão diferenciadas, e o grande público mesmo não tem acesso. A gente mesmo como estudante, eu já falei isso, vou repetir, a gente mesmo como estudante de turismo, tivemos uma certa dificuldade até de reconhecer onde ficava, a gente precisou de guiamento, aquela coisa toda. Eu acho que precisaria lá na universidade tem aqueles totens ao redor, acho que poderia ser colocado nos totens algum tipo de informação para quem não tem muito acesso à internet, uma pessoa que passa de ônibus, por exemplo, queira visitar, né? Eu acho que parece que são os outros museus, parece que são os priminhos pobres, né? Tá lá, quem quiser ver, quem não quiser, vai lá no maior e tudo. Bom, eu acho que foi mais ou menos isso que a nossa equipe quis mostrar. Agradeço a todos, eu acredito que seja isso. É isso, gente? Isso. Obrigada a todos. Boa noite.